Olá, nerds de todo o multiverso. Eu sou o Igor de Melo e estamos por volta da terceira semana do ano 2023. Já tem treta rolando, só que são tretas relacionadas ao finalzinho de 2022. Então no vídeo de hoje eu vou trazer não só uma, mas duas polêmicas para vocês. O que elas têm em comum é que as duas são absurdas, parece até zoeira. Uma delas é a treta do Benedict Cumberbatch, o nosso Doutor Estranho, que pode ser condenado pelo passado escravagista de sua família. E a outra é do Avatar 2 e a questão da apropriação cultural. Calma aí que para ninguém ficar confuso, eu vou dividir o vídeo em dois blocos de treta. Primeiro vamos falar do Benedict, depois a gente fala do Avatar. Eu tenho certeza se o que estão querendo fazer com o Benedict Cumberbatch se concretizar, ele vai querer fazer o feitiço de apagamento do Doutor Estranho. Acontece o seguinte, presta atenção nisso. O ator Benedict Cumberbatch pode ser condenado pelo passado escravagista de sua família. Aí você pensa, então tipo, os pais deles e tal fizeram essa prática? Tem que se ferrar mesmo. E não, galera. Quem foram os filhos da mãe que escravizou pessoas e tal, foi o 7º bisavô do Benedict Cumberbatch, que viveu entre os séculos 18 e 19. E aí ele possuiu uma plantação de açúcar na ilha caribenha e escravizou pelo menos 300 barbandenses entre os anos de 1700 e 1800. Então isso foi lá no Barbados, na América Central. E agora, séculos depois, o atual governo de Barbados, nos últimos meses, criou uma comissão para que se reparem os danos causados pelas famílias proprietárias das plantações e de escravos. Sendo assim, todos os descendentes de proprietários de plantações que se beneficiaram do tráfico de escravos devem pagar indenização, incluindo a família Cumberbatch. E essa afirmação foi feita pelo secretário-geral desse movimento. E aí, de acordo com informações obtidas pelo jornal The Telegraph, o 7º bisavô do ator se chamava Abram Cumberbatch. E aí ele comprou uma plantação em St. Andrew, que fica no Barbados, no ano de 1728. E lá se tornou o lar de 250 escravos, até a escravidão ser abolida mais de 100 anos depois. E com a abolição da escravatura em 1834, o governo britânico ofereceu uma compensação aos proprietários que perderam suas terras. E aí a família Cumberbatch, na época, recebeu cerca de 6.000 libras. O valor atualmente, segundo os cálculos do The Telegraph, chegaria a cerca de 6,3 milhões. Então, o ator, que nasceu sei lá quantas gerações depois, vai ter que pagar esse valor de volta para o local como uma forma de reparação histórica. E assim, o Benedict Cumberbatch nunca escondeu o passado escravagista de sua família, porque por volta do ano de 2009, o ator falou publicamente sobre essa questão. Após ele atuar no filme Jornada da Liberdade, que foi lançado em 2006, o filme retrata a batalha para abolir a escravidão na Grã-Bretanha. E na época que estava promovendo o filme, o Benedict disse em entrevista ao The Daily Mail que viu o trabalho dele nesse filme como uma espécie de pedido de desculpas pelo papel de sua família no tráfico de escravos lá por volta de 1700 e pouco. Além disso, ele revelou que uma vez a sua mãe o aconselhou a não usar o sobrenome da família profissionalmente para evitar reivindicações de reparação, que é exatamente o que está acontecendo agora. Agora pensa só se essa moda pega. A pessoa tem que pagar indenização ou coisas assim de um parente extremamente distante que viveu há cerca de 2, 3 séculos atrás. Isso não faz nenhum sentido. E eu não estou aqui concordando com a escravidão. Não, muito pelo contrário. Foi uma prática extremamente abominável e ainda bem que foi extinguida. A escravidão foi uma mancha enorme na humanidade. Mas vamos colocar os pingos nos i, né? Não faz sentido fazer com que uma pessoa 3 séculos depois pague por isso. E também cobrar indenização, o que quer que seja agora, não vai reverter o que foi feito, infelizmente. Conforme essa notícia foi se espalhando, o membro dessa comissão que foi feita para ir atrás dessas pessoas e tal, veio a público falar sobre isso. Ele declarou o seguinte, que até o momento, a Comissão de Reparação da Comunidade do Caribe não apresentaram oficialmente uma reclamação de reparações contra a família Cumberbatch. Ele ainda acrescentou que provavelmente a força-tarefa deve se concentrar em pessoas jurídicas, como governos ou empresas, e não tanto em famílias. Tem duas opções, ou vai ser isso mesmo, ou então eles soltaram essa depois da polêmica, porque é até absurdo isso.
Mas vamos ver como vai se desenrolar essa história e o que vai acontecer. Eu vou ficar de olho e qualquer atualização que tiver eu vou trazer para vocês. As coisas saíram do controle. Agora vamos falar de outra propriedade ligada à Disney que está batendo recordes de bilheteria. Já se tornou a sexta maior bilheteria da história, que é o Avatar: O Caminho da Água. Quando algo faz muito sucesso, sempre aparece alguém querendo problematizar. E com Avatar não foi diferente. E desde a sua estreia em dezembro de 2022, algumas lideranças e entidades indígenas acusaram o Avatar de se apropriarem de elementos da cultura e da luta indígena. Sendo assim, posteriormente, o diretor, que é o James Cameron, relatou e até mostrou como o Avatar: O Caminho da Água gerou um impacto positivo nas comunidades indígenas ao redor do mundo. Segundo ele, milhares de lideranças indígenas se sentiram representadas pelo filme. Nas palavras de Cameron, abre aspas, a quantidade de emoção que gerou nas comunidades indígenas ao redor do mundo e o número de líderes indígenas da América do Sul, inclusive são as primeiras pessoas da nação do Canadá, Austrália, em todos os lugares, foram até o Cameron e disseram: uau, você está realmente falando sobre a nossa luta. Você fez um filme sobre nós. Aí da parte dos fãs, o principal contra-argumento utilizado em defesa do filme é o óbvio, que os navios são alienígenas num filme. Por isso eles não podem estar se apropriando de nada, porque é uma ficção. Mas aí tem também outro estereótipo que está sendo apontado por algumas lideranças de movimentos sociais. Dizem que o James Cameron introduz no filme o processo do salvador branco, porque ele produz um filme baseado no salvamento de comunidades indígenas, sem contar com pessoas dessas comunidades na produção e no elenco. E pior, tem até pessoas que passam do limite, como uma brasileira que se diz crítica de cinema e televisão, que acabou sendo ridicularizada por alegar que pessoas brancas que estão retratando os alienígenas em Avatar 2 são culpadas de se apropriar culturalmente de pessoas de outra cor. Essa mulher, ela é redatora do Philadelphia Tribune e acabou bloqueando a sua conta no Twitter e deixou as postagens todas privadas porque ela virou motivo de chacota. Ela falou o seguinte, abre aspas, em algum momento temos que falar sobre a apropriação cultural de Avatar 2 e os atores brancos que estão interpretando esses seres. É uma bagunça e não é necessário. Nem mesmo uma enorme quantidade de efeitos visuais CGI vão apagar isso. Pele com aspecto ruim, tranças secas com dreads. Jesus Cristo, consertem isso. Falou ela no Twitter. Porque assim, dá pra entender que essa moça queria que na verdade pessoas azuis estivessem no Avatar, né? Interpretando os papéis. Mas como infelizmente o James Cameron não conseguiu achar uma pessoa azul, aí não deu pra colocar lá, né? Porque o que ela fez foi associar bizarramente alienígenas de cor azul do mundo dos filmes de fantasia com pessoas de cor. E muita gente nas redes sociais responderam ao jornalista com desprezo e disseram que sua atitude foi ridícula. Uma das críticas que ela sofreu dizia o seguinte, abre aspas, em algum momento temos que falar sobre como a consciência, pessoas como essa mulher estão arruinando a indústria do entretenimento com situações como essa. Pessoas tão amargas que não conseguem curtir um filme de fantasia e a sua mensagem. E o que essa moça estava querendo fazer mesmo era causar. Porque se a gente for analisar, o elenco de Avatar é diverso em vários sentidos. O próprio Cameron já falou sobre isso, afirmando que eles tentaram ter um elenco mais diversificado possível, com diferentes formações e às vezes de diferentes grupos linguísticos e origens culturais. E aí eles se reuniam para tentar agregar a cultura de cada um para criar a história do filme. Tanto que a gente pode notar que as tribos lá do navio têm as suas peculiaridades, seu jeito de portar, se vestir, enfim. E o Cameron também falou que eles tiveram muitas discussões sobre a apropriação cultural, se perguntando quanto é muito, em que ponto você não está mais honrando e celebrando uma cultura, mas realmente extraindo e explorando. Então ele disse que eles tentaram seguir essa linha tênue entre celebrar a cultura indígena polinésia em geral, passando pelo Tahiti, Polinésia Francesa, a cultura maori e a cultura samoana, e assim por diante. Mas também eles queriam colocar o próprio desvio deles nisso como artistas, em termos de estilo de tatuagem, guarda-roupa e todo esse tipo de coisa. Ou seja, eles se basearam nas culturas que existem, mas também adicionaram um toque pessoal, criando algo próprio, digamos assim. E o Cameron também falou que é importante que, apesar de Avatar ser uma ficção científica, há uma importância dele enraizar esses personagens em uma cultura da vida real que já existe
porque isso é uma forma de celebrar a imaginação humana. Então, ele disse que quer se inspirar nas culturas reais, mas também fazer algo próprio, porque isso é uma forma de celebrar a engenhosidade humana, visto que Avatar criou vários tipos de tecnologias diferentes e interessantes para poder fazer o filme. E o Cameron até fala sobre como eles celebram a imaginação da natureza em quase todos os quadros desse filme, com as criaturas, o ecossistema, o Recife, a floresta, todas essas coisas são inspiradas na imaginação dos artistas, mas que criaram isso se baseando em coisas reais do planeta Terra. Então é uma história de ficção científica que quer celebrar a cultura humana de várias formas, mas também quer criar algo próprio. E dá uma junção super interessante, que o filme é ótimo. Pode ser um pouco longo, não é perfeito, mas é muito bom o Avatar. E quando você para prestar atenção nessas entrelinhas, fica melhor ainda. Então, eu me pergunto, para que problematizar tanto assim? E é por isso que eu fiz questão de narrar aqui para vocês o que o diretor falou, para mostrar que ele criou essa ficção científica pautada na realidade, mas ele não está querendo se apropriar, porque é só um filme. Então, a galera do Twitter tem que ir mais com calma, porque acaba gerando um problema que nem era para existir. E eu não estou aqui defendendo James Cameron nem Avatar, eu só estou dando o meu ponto de vista. Cada um tem o seu, e se fosse algo realmente grave, eu também ia estar aqui criticando. Mas eu achei um assunto interessante para trazer, porque gera um debate bem legal sobre essa questão de povos, cultura, enfim. E assim, nesse debate eu já fiz a minha parte e dei a minha opinião sobre tudo isso. Mas agora, qual é a sua opinião? Me conta aí nos comentários, que eu vou adorar continuar conversando com vocês sobre isso. Então esse foi o vídeo de hoje, eu vou ficando por aqui, mas enquanto isso está aparecendo os vídeos antigos do canal para você dar uma olhada, tá legal? Então é isso, até o próximo vídeo, valeu!